conflito no Oriente Médio tem origem no início do século XX. Síria, Monte Líbano, Palestina, Meca e Medina eram parte de um único Estado, o Império Otomano. A população era árabe e professava diversas religiões. O islamismo, majoritariamente, também o cristianismo e o judaísmo. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o Império Otomano aliou-se ao Império Austro-Húngaro contra a França, Inglaterra e Rússia. Ao perder a guerra, o Império Otomano esfacelou-se. Ignorando as reivindicações árabes de formação de países independentes no local, no Oriente Médio, e para resguardar os interesses colonialistas dos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra principalmente, em 1922 a Liga das Nações dividiu a região em mandatos, a serem governados por França e Inglaterra por períodos determinados. A Carta da Liga das Nações, de 1922, determinava que um dos objetivos do mandato britânico da Palestina seria permitir a criação de um lar nacional judeu, desde que este não ferisse os interesses da população não judaica existente. Ao passo que, eventualmente, ao longo das décadas seguintes, a Jordânia, Iraque, Síria e Líbano obtiveram suas independências, a Palestina permaneceu sob mandato britânico até 1948. No final do século XIX, na Europa surgia um movimento nacionalista judeu, chamado de movimento sionista, que tentava dar uma resposta ao problema da perseguição aos judeus na Europa. Esse movimento sionista começou a organizar a imigração de judeus para a Palestina. E ao longo das primeiras décadas do século XX, o movimento sionista cresceu rapidamente, causando receio e revolta na população palestina local. Surgiram os primeiros choques violentos entre árabes e judeus imigrantes da Europa Oriental. Em 1920, 1921, 1929 e 1933. Bom, se na Europa os judeus eram oprimidos, sujeitos a políticas antijudaicas, perseguições e massacres, a verdade é que no Islã a coexistência sempre fora pacífica, até esse momento. O conflito que rompe a partir dos anos 1920 não é religioso, mas político. Em 1936, começa de maneira espontânea uma grande revolta árabe-palestina. O movimento nacionalista palestino exigia o fim da imigração de judeus sionistas, o fim da venda de terras ao Fundo Nacional Judeu e a formação de um governo palestino autônomo. A revolta terminou em 1939 com praticamente 5.000 palestinos mortos, 10.000 feridos e milhares de presos. Sem conseguir manter a ordem na Palestina e incapaz de entregar um Estado aos judeus sem ferir os direitos e causar a revolta do povo palestino, a Inglaterra entregou o mandato à ONU. As guerras de 1948 e 1967 foram dois momentos decisivos para entender a Palestina atual. Em 29 de novembro de 1947, a ONU aprovou a partilha da Palestina. O objetivo era pôr fim ao conflito entre árabes e o movimento sionista, que se alastrava desde o início do século XX. Mas era uma resolução controversa. Atribuía 52% do território da Palestina aos judeus, apesar deles constituírem 1/3 da população. Todos os países árabes membros da ONU votaram contra. Uma guerra de guerrilhas começou no dia seguinte à partilha e se intensificou com a aplicação do Plano Dalet em março de 1948. O plano militar sionista foi executado para além do território concedido ao Estado judeu pela ONU e incluiu o ataque surpresa às aldeias palestinas. O terror gerado provocou o êxodo em massa dos palestinos e o triste espetáculo de fileiras intermináveis de mulheres, crianças e idosos arrastando-se pelas colinas palestinas rumo à fronteira mais próxima. Quando se declara a criação do Estado de Israel em maio de 48, a guerra muda de caráter, para se transformar agora em um conflito entre Israel e os Estados árabes vizinhos. Pesquisas históricas israelenses e palestinas registram que, do início da guerra, em 1947, até o seu término, em 1949, foram cometidos mais de 30 massacres contra palestinos. Entre esses assassinatos em massa está o massacre de Deir Yassin.
Cerca de 400 vilarejos palestinos foram esvaziados e varridos do mapa, 750 mil palestinos foram expulsos do país e transformados em refugiados, passando a viver em barracas improvisadas na Cisjordânia, faixa de Gaza e países árabes. Com essa guerra, Israel expandiu suas fronteiras, passou a ocupar 78% da Palestina histórica, restando aos palestinos 22% do território, ou seja, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Com a liderança nacional palestina morta ou expulsa do país e com o território fragmentado em dois, os palestinos não puderam criar um Estado próprio. A faixa de Gaza passou a ser administrada pelo Egito e a Cisjordânia pela Jordânia. Passados 20 anos da criação de Israel, a guerra de 1967 provocou uma nova reviravolta política e social na região. Em apenas 6 dias de guerra devastadora, Israel venceu 3 países árabes, ocupou militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, além das colinas do Golã, pertencentes à Síria, e a península do Sinai, do Egito. A operação militar israelense causou uma nova leva de refugiados palestinos. Mais de 300 mil pessoas deixaram a região. Assim que terminou a guerra, o governo israelense deu início à construção de colônias na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Ao mesmo tempo, o governo israelense deparou-se com aquilo que alguns denominaram o problema demográfico, ou seja, na faixa de Gaza e na Cisjordânia vivem ao todo 4 milhões de palestinos. A população de Israel é de 7 milhões de pessoas, dos quais 1.300.000 são palestinos. Se Israel, expandindo suas fronteiras, incorporasse a população palestina da Cisjordânia e da faixa de Gaza, a porcentagem de palestinos com direito à cidadania israelense passaria dos atuais 20% a 50% da população do Estado de Israel. E Israel, que se denomina um Estado judeu, deixaria de ter uma maioria populacional judaica. Para manter o controle sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, explorar seus recursos naturais, anexar locais sagrados, Israel criou um vasto e complexo sistema de ocupação. Esse sistema inclui as chamadas medidas de defesa para conter a revolta palestina. São leis e ordens militares que não eliminam, mas se sobrepõem à legislação palestina. Barreiras que impedem o direito de ir e vir da população. Demolição de casas e edifícios palestinos. Construção de assentamentos exclusivos para judeus. Estradas nas quais só podem circular carros israelenses. Mais de 70% do território da Cisjordânia estão sob controle israelense. 80% da água extraída da Cisjordânia é consumida por Israel e suas colônias. Israel também construiu um muro com 8 metros de altura. O governo israelense alega que precisa proteger o país. Na prática, o muro não se situa na linha verde, ou seja, a fronteira internacionalmente aceita, e acabou anexando 10% da Cisjordânia. O muro circunda cidades palestinas inteiras, como Belém e Calquília. Outra decisão controversa de Israel é manter mais de 500 barreiras, os chamados checkpoints. Neles, soldados israelenses controlam a passagem das pessoas. As negociações de paz entre israelenses e palestinos foram inauguradas em uma conferência em Madrid, em 1991. Ocorreu sob influência dos Estados Unidos e alguns países europeus. A intenção era resolver o conflito árabe-israelense através da devolução de terras ocupadas por Israel, ou seja, de acordo com os termos das resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança da ONU. O processo inaugurado em Madrid fracassou e, em 1993, as negociações secretas foram retomadas em Oslo, na Noruega. Um acordo provisório chegou a ser anunciado. Previa a criação da Autoridade Nacional Palestina, sem o status de governo autônomo e sem exército. Na prática, as funções da Autoridade Nacional Palestina são essencialmente civis e de administração municipal. A ANP recebe o repasse dos impostos recolhidos por Israel em território palestino e fica encarregada da educação, cultura, saúde, bem-estar social e turismo. O acordo cria uma polícia civil palestina, encarregada de prevenir atentados contra Israel. Também previa que, após 3 anos, começariam a ser discutidas as chamadas questões de status final. Ou seja, são impasses que precisam ser resolvidos para obter uma paz justa e duradoura. São eles: o futuro de Jerusalém Oriental, que seria devolvida aos árabes palestinos, sendo que Jerusalém Ocidental permaneceria com Israel. O destino das colônias ou assentamentos israelenses, o direito de retorno dos refugiados palestinos que estão espalhados pelo mundo e a recuperação das fronteiras.
Mas as negociações seguintes, em 1995, não discutiram as questões de status final. Pelo contrário, o chamado Acordo de Oslo II traçou uma divisão do território da Cisjordânia em áreas A, B e C. O mapa da Cisjordânia assumiu em pouco tempo o traçado de um arquipélago, no qual as pequenas ilhas sob jurisdição palestina ficaram circundadas pela área maior e mais coesa, controlada por Israel. O período de vigência dos acordos de Oslo foi de 1993 ao ano 2000. Incluiu várias conferências com negociações diretas e indiretas. Ao mesmo tempo em que os diálogos foram mantidos, melhorando as relações entre Israel e alguns países árabes, o período testemunhou também a maior expansão já vista das colônias israelenses. O Banco Mundial registrou um declínio significativo do padrão de vida dos palestinos. Era generalizada a desilusão com o processo de paz. A era de Oslo chegou ao fim no ano 2000, quando uma visita inesperada do general Ariel Sharon à esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental deflagrou uma revolta popular palestina, conhecida como a Segunda Intifada. Coube à Liga dos Países Árabes a retomada da iniciativa de paz. Em 2002, a Liga Árabe propôs a normalização das relações entre Israel e todos os países árabes em troca da retirada israelense dos territórios ocupados desde 1967. Incluindo Jerusalém Oriental. Propôs ainda uma solução justa para os refugiados palestinos, com base na Resolução 194 da Assembleia Geral da ONU. No ano seguinte, em 2003, o Quarteto para o Oriente Médio, formado pelos Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU, formulou o Mapa da Estrada, isto é, um guia para a paz no Oriente Médio. O gabinete israelense fez 14 ressalvas à iniciativa, minando a legitimidade do plano e do próprio quarteto. Os anos seguintes testemunharam uma escalada da violência na região. Foram sucessivos ataques militares israelenses e, do outro lado, atentados à bomba, causando centenas e até milhares de mortos. Nosso objetivo não é comparar as perdas humanas, todas elas irreparáveis. O apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel ajuda a entender que as conversas de paz dificilmente puderam ser equilibradas. Inclusive, quando, em 2010, o governo Obama tentou promover a retomada das negociações, fracassou e silenciou-se diante da recusa do governo israelense em paralisar a expansão dos assentamentos em territórios palestinos. Um rápido balanço do processo de paz mostra que, até hoje, ele falhou em estabelecer o respeito aos direitos humanos e às resoluções da ONU como parâmetros das negociações.